Hoje o tema da mensagem é use sua fé. Hoje nós vamos falar a respeito de fé. E para isso eu gostaria de ler ali o livro de Romanos, capítulo 14, dos versículos 17 ao 23. Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Romanos 14, os versos 17 ao 23, que diz assim: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Use a sua fé. Meu irmão, a nossa fé, a fé em geral, a nossa, a minha, sua fé, é como uma chave. Tem uma para cada fechadura. Você tem o seu molho de chaves aí no seu chaveiro, e cada chave abre uma porta específica, abre uma fechadura específica. Uma chave abre o portão da sua casa, a outra chave abre a garagem da sua casa, e a outra chave abre o correio da sua casa. E ainda, a outra chave liga o seu carro, ou liga a sua moto, ou destrava a sua bicicleta do cadeado. Então, a fé é como uma chave, tem uma para cada fechadura. E Deus ele tem nos dado todas as chaves que precisamos para as portas que estão colocadas diante de nós. Basta utilizarmos a chave correta que as portas se abrirão. Esse capítulo, esses versos que nós lemos, esse capítulo do livro de Romanos, dá diversas orientações a respeito de relacionamentos, sobre quando saber se uma coisa é certa ou errada, e também sobre comidas sacrificadas a ídolos que foi proibido. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Todos nós, por mais religiosos que sejamos, nós somos sonhadores e fazemos planos para muitas coisas. Você com certeza tem muitos planos, você tem metas, você tem lugares que quer alcançar. Porém, nem sempre temos a certeza se o que queremos é da vontade de Deus e nem se dará certo ou não. Não temos essa certeza. Imagina uma situação, você comprou algo novo e você não tem tanta facilidade nesse objeto novo que você adquiriu. Você não sabe ainda como usar. Geralmente, quando nós não sabemos como usar algo, nós pegamos o manual de instrução que vem junto com este objeto. Mas existem os apressados, existem os ansiosos, que rasgam todo o embrulho, rasgam toda a caixa e querem apenas o produto, o material, se esquecendo dos acessórios, das coisas que vêm juntos. Quando você não usa o manual, você não sabe como usar da maneira correta aquele objeto. E quando você não sabe usar, geralmente e provavelmente aquilo vai dar errado. E é da mesma forma
a nossa fé. Se nós não sabemos como usá-la, se nós não colocarmos em prática, nós vamos errar, nós vamos cair. Então, você me pergunta, como eu posso usar a minha fé? Vamos falar sobre usar a fé para as nossas decisões pessoais, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, como nós podemos usar a nossa fé. Primeiro que nós temos que entender é que a fé, ela é pessoal. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Esse é o verso 22, parte A. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. A fé, ela não é circunstancial, que depende da situação, ou relacional, que depende de outra pessoa. A fé, ela é pessoal. E embora a fé ela seja sempre pessoal, o seu resultado, na maioria das vezes, ele é social, porque é aquilo que você colhe, outras pessoas também podem participar desta colheita. Sempre há consequências de bênção para outras pessoas através daquilo que nós alcançamos. A Bíblia diz que a fé, ela é como um escudo, em Efésios 6, que protege apenas uma pessoa e ela deve ir à nossa frente. Por isso, esta comparação, o escudo ele protege os objetos de chegarem até o soldado, de chegarem até você. Antes de chegarem em você, existe a barreira do escudo. E a nossa fé é exatamente isso. Se for colocada atrás, não dará certo, porque ela estará sendo utilizada da maneira errada. Então a nossa fé ela tem que vir antes. A fé não é uma opinião e ela não vem de homens. Por isso não precisamos nos preocupar com opiniões humanas, nem aderir a sistemas desse mundo, pois ela é para agradar ao Senhor. Se preocupe em agradar ao Senhor com a sua fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa agradar outras pessoas com a sua fé. Você precisa agradar ao Senhor. Crer não é algo que está na natureza humana, mas na natureza divina. Então, para termos fé, devemos pedir ao Senhor que nos dará a fé necessária e forte, como Ele, e não segundo as circunstâncias desse mundo, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A fé, meu irmão, ela é um vínculo de intimidade entre nós e a vontade de Deus. A fé é um vínculo de intimidade entre nós e a vontade de Deus. Se queremos conhecer a Deus, devemos crer nele e ter uma fé do fundo do nosso coração perante esse Deus. Então não se esqueça, a nossa fé é um vínculo de intimidade entre nós e a vontade de Deus para nossas vidas. Segundo ponto, a fé busca o que é certo. O verso 22b diz, parte B, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Neste mundo que é dominado pelo pecado, que é dominado por tantos escândalos, muitas vezes somos levados a aprovar e aceitar coisas que nos levam à condenação. Isaías 8:12 diz, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Nem temais ao que eles temem, nem tomeis isso por temível. Deus ele quer nos levar a uma fé tão profunda nele,
ao ponto de nossos conceitos e de nossas escolhas serem segundo o plano de Deus para as nossas vidas e não segundo ao modo que este mundo tenta colocar. Ao aprovarmos coisas que são de acordo com a palavra de Deus, certamente nós seremos felizes e não condenados. A palavra de Deus, ela é a fonte da fé. Existem muitos tipos de fé em diferentes coisas, em diferentes circunstâncias, mas a fé, meu irmão, a fé verdadeira, a fé genuína, ela é aquela que é dita em Romanos 10:17. Ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ela não se importa se o mundo nos condena. É melhor ser aprovado por Deus, que é justo, do que pelo mundo, que é injusto. Aí fora, você pode até ter um tipo de felicidade, mas uma felicidade passageira. Você pode encontrar algo aí fora, mas é algo que vai acabar. É melhor, meu irmão, ser aprovado por Deus do que ser aprovado por coisas desse mundo ou por homens. A palavra de Deus diz em 1 João 3,20: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. E muitas vezes nosso coração nos põe em dúvidas, nos põe em medo, questionamentos, mas a certeza vem de um Deus que é bem maior do que isso e nos livra de toda acusação, nos dando tranquilidade necessária. Meu irmão, talvez você esteja em dúvida, talvez você esteja com medo, talvez muitos questionamentos estejam ocorrendo na sua mente agora. Mas não se preocupe, a certeza vem de um Deus que é maior do que qualquer outra coisa, é maior do que qualquer medo, de qualquer insegurança, questionamento, dúvida. Só Deus pode nos dar a tranquilidade necessária. Terceiro, a fé ela não tem dúvida, mas aquele que tem dúvida é condenado, porque o que faz não provém da fé. Nós não podemos tomar decisões, nós não podemos tomar certas decisões em nossas vidas em dúvida, porque certamente estaremos fazendo algo de errado. Nós temos que entender que Deus é o caminho certo. Ele sabe o que será no futuro de forma clara e de forma objetiva. Por isso, antes de planejar e decidir, devemos perguntar a Deus. E a palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Pergunte a Deus. Queira ouvir a opinião de Deus. Queira saber aquilo que Deus tem para você. É tão claro esse texto. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes você achou que estava indo pelo caminho certo? Você achou que estava fazendo a coisa certa? Mas a única coisa que aconteceu foi que você quebrou a cara mais uma vez. Foi que você se entristeceu mais uma vez. Meu irmão, a fé segura, a fé certa, ela não é assim. Muitas vezes não entendemos o caminho pelo qual Deus está nos levando, mas temos a certeza de que no fim tudo acabará bem e alcançaremos a vida eterna. Porque como diz em Isaías 55:8, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Eu não sei se você hoje não entende o que está acontecendo na sua vida, o porquê de certas situações estarem acontecendo. Mas a certeza que eu tenho é que nós servimos a um Deus tão grande,
tão maravilhoso que quando tudo acabar, quando tudo chegar ao fim, nós teremos a certeza na vida eterna. Talvez você esteja passando uma situação hoje em que você não vê saída, em que você não vê solução. Mas permita-me dizer, confie em Deus. Acredite, os caminhos do Senhor são mais altos que os seus. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos. Basta você crer, basta você acreditar. Não desanime, não entregue o jogo, não entregue as suas forças. Continue, lute. Seja fiel, seja perseverante. E lembre-se, andamos por fé e não por vista. Quando não vemos nada, Deus vê tudo e nos auxilia. Por isso é melhor ter certeza de algo que não vemos do que depositarmos a nossa fé em coisas visíveis, em coisas que são palpáveis, que não sabemos como vai acabar. Lembre-se, meu irmão, bem-aventurados os que não viram e creram. Quarto, a fé vence o pecado, e tudo o que não provém da fé é pecado. Meu irmão, a fé é de Deus, e tudo o que não é da fé não é de Deus. Deus e a fé, elas são inseparáveis. Se tivermos fé, estamos com Deus, e sem Ele não há fé. A palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, não dê um passo sequer na sua vida sem fé. Não queira agir sem a companhia de Deus. Deus, ele não habita na incerteza. Onde não está a fé, reina o pecado. Se não quisermos errar, tropeçar e ter os nossos planos frustrados, a nossa única saída é agirmos pela fé. Tome hoje uma decisão proveniente da fé. Mesmo que a sua situação pareça não ter solução, mesmo que esteja muito difícil, hoje tome uma decisão que provém da sua fé. Como num sinal de trânsito, o vermelho representando aqui o pecado, e o vermelho nos diz: pare. O amarelo significando o cuidado. E ali, no trânsito, ele diz: pense, vá com calma. E por fim, o verde, a fé. Agora você pode seguir. Agora você pode continuar. Pare com o pecado na sua vida. Nos momentos difíceis, pense. E quando estiver com a fé necessária, a fé em Deus, siga em frente. Porque com Deus no comando, Deus na direção, o seu carro, ele guia muito melhor. Antes de fazer qualquer coisa, ore e peça a Deus a fé para lutar. Busque antes a vontade de Deus. Ore até ter a convicção de que o Senhor fará maravilhas em sua vida. Então, quando sentir aquela certeza, vá em frente, que o Senhor estará no comando, controlando tudo. Antes de fazer qualquer coisa, ore e peça a Deus a fé para lutar. Busque antes a vontade de Deus. Ore até ter a convicção de que o Senhor fará maravilhas na sua vida, meu irmão. Anime-se. Anime-se. Levante sua cabeça. Pare de chorar pelos cantos. Pare de ficar desanimado. Ore até ter a convicção de que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Continue. Siga em frente.
Então, quando sentir a certeza que só pode vir de Deus, vá em frente, que o Senhor estará contigo. Meu irmão, como eu disse durante essa palavra, eu não sei a situação que você está vivendo, a luta que você pode estar travando, mas com fé em Deus, continue, não desanime, não desista, siga em frente, porque o Senhor estará contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.